Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Olá, irmãos, paz do Senhor. Mais uma reunião de oração que nós temos tido o desafio de fazer assim por vídeo, em um ano tão diferente, tão complexo como foi 2020, 2021 também, começando da mesma forma. Então, em meio a tantas lutas, dificuldades, tantos desafios, que todos nós estamos sendo confrontados diariamente nas nossas emoções, sentimentos, forma de pensar, como agir, e vamos olhando para tudo isso, e nessas situações, muitas vezes abala a nossa fé. E a minha palavra de hoje é como preservar a nossa fé, sem esmorecer, sem desanimar. Então, como a gente fala, e deveria ser o nosso costume, fazer um check-up anualmente da nossa saúde, fazer exames, ver como é que está o nosso sangue, se nós estamos bem, o colesterol, se está em ordem, essa bateria de exames que normalmente a gente deveria e deve fazer todo ano. Eu queria convidar vocês hoje também a gente fazer um check-up para saber como é que está a nossa fé, como é que nós estamos diante de Deus, a nossa fé, como é que ela está. Então, deveremos também constantemente analisar e avaliar o nosso desempenho, nosso emprego, como é que nós estamos trabalhando, e também o que as pessoas pensam de nós, como elas estão olhando para nós. Quem mais nos conhece pode nos ajudar a fazer uma avaliação assim, são os nossos cônjuges, em primeiro lugar, né? Pais, os nossos filhos, aqueles que andam perto de nós, podem fazer uma melhor avaliação disso. Então, eu te convido a fazer um check-up da sua fé nessa noite, nesse dia aqui, para refletirmos um pouco sobre isso. Então, uma das coisas que precisamos fazer, em primeiro lugar, é ser fiéis. Como todo bom cristão, nós ouvimos muito isso, e algumas coisas eu vou compartilhar aqui, que às vezes a gente já ouviu bastante, esquece e precisa pôr em prática. Então, a palavra do Senhor fala em Lucas 16:10, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. Então, meu irmão, para eu manter a minha fé firme, eu preciso ser fiel. E o que é ser fiel? Então, eu tenho conhecimento de algo que eu sei que é o certo e eu preciso ter zelo para viver isso. Então, eu tenho um compromisso com o meu conhecimento de colocar isso em prática. Então, começa por aí a nossa fé, eu preciso ser fiel. Uma outra situação que também nós precisamos manter, para manter a nossa fé, nós precisamos dar bom testemunho. E Paulo Friso nesse domingo falou bastante disso. Mateus 5,16 fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então a minha vida, eu tenho que ser uma prova viva, através daquilo que eu vivo, das minhas obras. As pessoas precisam ver prova viva em mim. E isso é mais um dos itens aqui que eu coloco hoje como prova da minha fé. Ter bons pensamentos. Então vou citar alguns versículos aqui rapidamente para vocês entenderem, que falam claramente disso, né? Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai. Então, está vendo? Os nossos pensamentos também são um exercício de fé na minha vida, no dia a dia. Então, aquilo que eu expresso, que eu vivo, é uma expressão daquilo que eu penso. Então, eu preciso ter bons pensamentos. Eu preciso também, irmãos, ter uma boa consciência, e a palavra do Senhor também, 1 Timóteo 1,5, mas o fim desta demonstração é o amor que procede de um coração
puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então a minha mente, eu tenho que estar sempre pensando e refletindo, e a minha consciência tem que ter percepção daquilo que é certo ou do que é errado. Eu te pergunto nessa noite, meu irmão, como é que está a sua fé? A fé pode ser perdida? Eu perguntaria para vocês, meus irmãos. Sim, com certeza. Eu posso me esvaziar da minha fé? Pode. E nenhum de nós tem garantia que vai terminar tão bem quanto começou. Lá no começo, você começa a conhecer o Senhor Jesus, e a gente fala do primeiro amor muitas vezes, né? Várias palavras, e citamos isso muitas vezes, né? E ninguém tem garantia que vai terminar tão bem como começou. Não tem ninguém especial. Não tem queridinhos, perfeitinhos de Deus. Não existe isso. E a Bíblia nos relata de vários homens pessoas que não conseguiram se manter. Começaram muito bem, mas depois não conseguiram se manter irrepreensíveis na sua forma de agir, na sua conduta, porque eles perderam a fé. Eles deixaram de confiar no Senhor e começaram a agir pelas suas próprias forças, pelo seu próprio conhecimento, e aí deixaram de crer. Então, vou citar alguns exemplos aqui rapidamente. Esaú vendeu a sua primogenitura. Por quê? Porque ele perdeu a fé. Ele ouviu, sabia que aquilo era importante, mas de repente achou que ele não precisava mais daquilo e perdeu a sua fé naquele momento. Outro exemplo claro é Saul. Também desobedeceu a Deus. Deus falou, vai lá, destrói o povo, não traz nada, mas ele perdeu a fé, porque ele não confiou no Senhor, perdeu o seu jeito de crer, a sua fé falhou porque ele foi lá, pegou os despojos e trouxe, por isso ele desobedeceu ao Senhor, perdeu a fé. Sansão é outro exemplo claro. Deus trouxe várias recomendações para ele, e aí Dalila o enganou várias vezes tentando, e Juízes 16:20 fala assim, Dalila, ela falou assim, chamou os filisteus, né? Os filisteus vêm sobre ti, Sansão, despertando do seu sono. Aí Sansão disse assim, sairei como das outras vezes, me livrarei, pois ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Sansão perdeu a fé, porque ele confiava na força dele e achava que aquela força nunca ia sair, que Deus estava sempre com ele. E está cheio de crente, meu irmão, fazendo tudo errado e achando que o Senhor está com ele. Então Sansão é um grande exemplo para nós de que ele perdeu a fé. Ele esmoreceu na fé. Então, olha a promessa do Senhor, meu irmão. Apocalipse 2:26 fala assim, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, meu irmão, nessa noite, guarde a sua fé até o fim. E eu preciso entender essa fé, porque muitas pessoas no passado tiveram experiências legais, uma conversão maravilhosa, e creram e confiaram, entregaram a sua vida do Senhor. Mas nós precisamos entender a fé cristã, a fé nossa, em 3 tempos na nossa vida. Então, o primeiro momento, fomos salvos. Então, Atos 15:11, mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, do mesmo modo que eles também. Então, veja, nós cremos que fomos salvos. E a única exigência para a nossa história do passado, que nós nos convertemos, nós conhecemos a Jesus, talvez alguns há pouco tempo, outros há mais, mas é a nossa fé. Nós cremos, aceitamos o Senhor Jesus, então no passado, beleza. Hoje, na vida de hoje, na minha e na sua vida, então nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos hoje, e nós precisamos crer nisso, Filipenses 2:12, de sorte que, meus amados, do modo como sempre obedecestes no passado, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Então, meu irmão, hoje
para eu manter a minha fé firme, para eu conquistar a salvação, é ser obediente. Então eu e você, meu irmão, precisamos ser obedientes para continuarmos manter a nossa salvação. Depois, para sermos salvos no futuro, o que faremos? 1 Pedro 1,5 é: pelo poder de Deus sois guardados, mediante a fé, para a salvação que está preparada para se revelar no último tempo. Então, passado eu conheci a Jesus, entreguei minha vida, tive momentos maravilhosos. Presente, eu preciso continuar mantendo a minha fé firme, eu preciso obedecer a palavra do Senhor. Futuro, eu preciso manter a minha perseverança. Eu preciso manter os meus olhos no Senhor. E o que é perseverança? Constância, continuação, prolongamento. Esse é o significado da palavra perseverança. E a vida cristã, meus irmãos, minhas irmãs, nessa noite, ela não se concretiza somente em momentos especiais que eu tive com Deus, mas por uma longa caminhada. Então, a minha vida cristã é desde o dia que eu comecei até o último dia da minha vida. Então, a palavra do Senhor fala assim, Hebreus 12:1, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, precisamos manter a fé, mantermos perseverança. Então, as promessas de Deus, elas são alcançadas quando nós aprendemos a perseverar, quando nós nos mantemos firmes nessa fé. A nossa experiência vai aumentando a partir da obra do Espírito em nós, que eu tenho perseverança, eu tenho esperança e isso aumenta a minha fé. Então, as promessas de Deus são alcançadas quando eu aprendo a perseverar. A perseverança também é uma condição para eu e você, meus irmãos, estarmos sendo cuidados por Deus. Apocalipse 3:10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Então a perseverança que Deus quer de mim e de você é obediência na sua palavra, no nosso relacionamento com Jesus. E se eu quero ter um relacionamento com Jesus, eu preciso ter fé, meu irmão, eu preciso crer que as promessas do Senhor vão se cumprir, que o Senhor está aqui ao nosso lado em todo o tempo, que Ele vai nos ajudar em toda circunstância. Então, irmãos, nós só vamos terminar bem essa nossa caminhada aqui na Terra se nós tivermos objetivos de longo prazo, se os nossos olhos estiverem lá no Senhor, se o nosso alvo estiver fixo aqui na nossa frente sempre. Então, Apocalipse 2:26, ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então, meu irmão, eu e você só vamos conseguir vencer a tristeza dos pequenos fracassos se nós conseguirmos manter a nossa fé no nosso Deus, no objetivo maior, na promessa da salvação eterna, que um dia nós estaremos com Cristo. Eu te pergunto nessa noite, aonde você quer chegar, meu irmão? Porque quem não tem alvo, não tem propósito, não tem caminho. Quais são os seus objetivos? Quais são os seus alvos? Então, eu só vou conseguir, meu irmão, eu e vocês, nós só vamos terminar bem essa história se nós não nos deixarmos derrotar pelas pequenas derrotas diárias. Porque todo dia tem algo para melhorar, acontece algo, e nem tudo que nós fazemos vai dar certo. Mas eu quero dizer para vocês nessa noite que fracasso é uma palavra que se aplica a situações na nossa vida. Eu tive um fracasso, eu mesmo na minha vida tive vários. Negócios, perdi dinheiro, perdi tempo, fiz coisas erradas. Mas não é eu que sou um fracasso. Eu fiz coisas que eu fracassei. Isso tem que estar muito claro na nossa mente.
Então, uma pesquisa feita nos Estados Unidos, dos cristãos com relação à sua fé. E é muito claro, a sua fé ficava mais frágil quando? Quando eles não tinham tempo com Deus, quando eles não faziam a sua devocional. 81% desses cristãos responderam. E 57% desses cristãos responderam que estavam muito cansados, fisicamente cansados. Aí a sua fé ficava mais frágil. Por outro lado, a fé ficava mais forte quando? 84%, quando eles gastavam tempo em oração com o Senhor. E outros 52%, quando prestavam contas da sua vida a outras pessoas. Então, uma coisa que a nossa igreja manda muito e fala sempre: tenha um líder, tenha alguém com que você abra o seu coração, tenha alguém que possa ser autoridade sobre a sua vida e cobrar e prestar contas com essa pessoa, e ela vai poder te inspirar, te ensinar e ajudar você a caminhar na fé. Irmãos, não tem caminho fácil. Não tem. Todos os caminhos são difíceis. Mas há pessoas que desistem, apenas desistem. E eu te convido nessa noite, não desista. Não há nada mais triste para um cristão que abandona a sua fé no meio do caminho, que abandona os seus compromissos no meio do caminho, que abandona as suas tarefas pela metade. E eu vou encerrando aqui dizendo para vocês, tinha uma corrida nas Olimpíadas que os gregos criaram, nos Jogos Olímpicos lá, e que é muito interessante para nós aqui hoje, para se aplicar aquilo que nós estamos falando hoje. O vencedor dessa corrida, ou os vencedores, não eram aqueles que terminavam em primeiro lugar, mas era uma corrida com uma tocha na mão. E eles precisavam chegar até o fim da corrida com a tocha acesa. Então, meu irmão, esse desafio é para mim e para você. Eu quero correr até o fim e chegar lá com a minha chama acesa para o meu Deus. Eu quero chegar até o último dia da minha vida com a minha fé viva naquele que morreu na cruz por mim, naquele que deu a sua vida por mim. Eu quero manter essa fé até o último dia da minha vida, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quero orar por isso, para que você mantenha-se firme na fé, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar aqui junto com meus irmãos, junto com a igreja do Senhor, para que nós possamos, Pai, um ao outro nos ajudar na nossa fé. Que nós possamos, Pai, buscar ajuda um com o outro. Como nós falamos aqui, quando buscamos conselho, quando buscamos, papai, juntos, papai, oração, quando, papai, temos alguém para olhar para a nossa vida, ó, papai, nos dizer aquilo que está bom, fazer um check-up diário, nós mesmos e pessoas ao nosso redor. Então, Pai, eu te peço em nome de Jesus, mantenha a fé viva no coração destes meus irmãos, mantenha a fé viva, Senhor, na Tua palavra, nas Tuas promessas. Mantenha a fé viva nestes dias maus, Pai, de ficarmos preocupados, ansiosos, preocupados com as circunstâncias, situações, a falta de dinheiro, a família que estão doentes, aqueles que pegaram essa enfermidade maligna que tem vindo sobre a terra. Deus, ajuda-nos a manter a chama acesa até o último dia nesta terra, até a volta de Cristo. Deus, em nome de Jesus, mantenha a nossa força, a nossa fé. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a ser perseverantes, Papai, crendo e confiando no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe, uma semana maravilhosa, que você reflita e faça um check-up da sua fé nessa semana, e faça uma avaliação de si mesmo, e peça para as pessoas da sua família ao seu redor, como eu estou, como é que vocês acham que eu estou agindo? E assim você vai poder entender um pouquinho melhor o momento da sua vida e daquilo que você tem que fazer e confiar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Um grande abraço.